Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Bioquímica Clínica. Sou a professora Renata Mazia de Oliveira Lima. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho das alterações no metabolismo das proteínas e os diagnósticos laboratoriais para as alterações no metabolismo das proteínas. Para isso, vamos revisar um pouquinho sobre as proteínas. Então, as proteínas são biomoléculas majoritárias produzidas pelas células do corpo humano. Algumas proteínas nós produzimos e algumas nós adquirimos dos alimentos. A estrutura da proteína, a unidade funcional de uma proteína é o aminoácido. E o conjunto de aminoácidos formam as proteínas. Os aminoácidos se ligam pelas ligações peptídicas. Vejam na imagem. Nós temos aqui a estrutura de um aminoácido. Aqui está o grupo funcional do aminoácido C-OH, que é uma carboxila. Aqui nós temos o grupo amina e aqui o carbono. Ligado a esse carbono, nós temos o radical. O que muda para cada aminoácido é o seu radical. Então, conforme o radical, nós temos um aminoácido característico. Então, os aminoácidos, eles se unem por ligações peptídicas. O que são as ligações peptídicas? É a ligação entre o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina do outro aminoácido. E aí nós formamos esse C-OONH, que é a ligação peptídica, né? E água. Uma proteína, ela pode ter diversos aminoácidos. Vejam aqui. Aqui nós temos uma proteína que tem uma, duas, três, quatro, formado por 4 ligações peptídicas, certo? Então, o que difere as proteínas entre si é também a quantidade de aminoácidos de ligações peptídicas. E lembrando também do radical que tem nos aminoácidos. A maioria das proteínas presentes no sangue humano são sintetizadas pelas células dos hepatócitos, são sintetizadas pelo fígado. Algumas proteínas são sintetizadas pelo baço, medula óssea e os nódulos linfáticos, que são as imunoglobulinas, alguns anticorpos, e ainda alguns hormônios sintetizados lá pelo hipotálamo, hipófise, dentre outros locais. Mas a maioria quando a gente fala em proteínas plasmáticas, são produzidas pelos hepatócitos. E já fica aí um asterisco, alterações proteicas, né, com pacientes que têm problemas hepáticos. Voltando, cada proteína possui uma função bioquímica específica, fundamental para a homeostase celular. Então, nós precisamos de diferentes proteínas no organismo para manter o funcionamento, o equilíbrio do nosso organismo. Quando o indivíduo fica doente, a homeostase, o equilíbrio das funções vitais, o equilíbrio das células, o equilíbrio entre os sistemas do corpo humano é alterado, é quebrado. E as concentrações de proteínas plasmáticas, elas podem alterar também. Atualmente é estabelecido uma relação entre determinados processos patológicos e determinadas proteínas, alterações proteicas. Então, a gente já consegue fazer algumas relações de dosagens proteicas, de alteração no resultado de dosagens proteicas com algumas patologias. A avaliação dos níveis séricos de proteínas plasmáticas auxilia no diagnóstico clínico, na detecção de doenças sistêmicas agudas ou crônicas.
na avaliação do estado nutricional, na função hepática, em função renal, desidratação, neoplasia. Então, a dosagem de proteínas podem auxiliar em todas, né, no diagnóstico de todos esses tópicos mencionados. A determinação das proteínas séricas totais, ela pode ser realizada pela reação de Biureto. É uma reação simples que a gente faz no laboratório. Pegamos amostras, né, do paciente e na presença de íons cúpricos, né, na amostra do paciente, o que é esses íons? O nitrogênio, né, na verdade, o nitrogênio do grupo amina das proteínas. Se tiver, então, proteínas na amostra desse paciente, né, nós vamos ter bastante grupo nitrogênio na amostra. E aí a gente vai submeter essa amostra do paciente a íons cúpricos em solução alcalina. Esses íons cúpricos em solução alcalina vai reagir com esse grupo nitrogênio das proteínas presentes na amostra do paciente. Então, se não tiver proteínas na amostra do paciente, a gente não vai ter cor, não vai alterar a amostra do paciente. Agora, se tiver essa reação dos íons cúpricos em solução alcalina com nitrogênio, a gente vai ter alteração na cor da amostra, tá? Vai ficar uma cor arroxeada, uma cor escura. Aqui está mostrando os íons cúpricos ligados com o nitrogênio. Então, o cobre, né, o íon cúprico que está presente ali naquele meio alcalino, se liga com o nitrogênio, ó, das proteínas. Então, ele consegue fazer 4 ligações, né, com o nitrogênio. E aí, consequentemente, forma essa cor. E essa cor a gente consegue fazer a dosagem em espectrofotômetro. A gente faz por absorbância, tá? Outra forma de determinar as proteínas séricas totais é a reação do verde de bromocresol. Então, nós pegamos um kit comercial destinado, né, ao laboratório. E nesse kit tem um reagente que se chama verde de bromocresol. Se no soro do paciente tiver a albumina, que é a proteína principal em maior quantidade, a majoritária no sangue humano, vai formar um complexo, a albumina vai se complexar esse reagente e forma um complexo de verde de bromocresol albumina. E a gente consegue fazer leitura desse complexo em espectrofotômetro em 660 nanômetros, né? Pré-determinado essa leitura. E aí a gente consegue fazer a dosagem, né, da albumina total no soro do paciente ou proteínas totais no soro do paciente. É possível também a gente fazer a dosagem das proteínas, segregar, né, a dosagem dessas proteínas, através da eletroforese de proteínas séricas. Então, a gente pode segregar as proteínas presentes no plasma humano em frações de acordo com as suas respectivas cargas elétricas. Então, nós precisamos de uma outra técnica que se chama eletroforese. A eletroforese, ela é fundamentada no potencial elétrico, que vai promover a migração das proteínas. Então, a gente vai colocar essa amostra em uma cuba, onde em cada extremidade vai ter um polo positivo e um polo negativo, onde vai estar tendo um potencial elétrico, vai ser gerado um potencial elétrico. E essas proteínas, elas vão migrar e elas vão percorrer distâncias diferentes conforme o peso molecular dela. E aí, cada proteína que tiver peso molecular diferente vai parar em um local diferente
vai formar bandas diferentes, né? Então, nós dizemos que as proteínas percorrem distâncias diferentes de acordo com o seu peso molecular, de acordo com a sua carga elétrica. Então, as proteínas maiores, né, mais pesadinhas, vão correr mais lentamente, as mais levinhas vão conseguir correr mais rápido, a gente vai conseguir separar as bandas. Então, gerando uma separação diferencial de bandas que podem ser visualizadas com corante específico. Então, a gente consegue depois corar essa corrida eletroforética, fazer a revelação. E aí a gente consegue fazer um percentual da concentração dessas bandas e jogar num gráfico. A gente tem programas e faz um gráfico. E aí a gente tem o perfil eletroforético das proteínas plasmáticas. As principais proteínas séricas são agrupadas em diferentes bandas eletroforéticas, que é a albumina, a banda da albumina, a banda globulina, a banda alfa-1, a alfa-2, a beta-1, beta-2 e gama. Então, dentro de cada banda dessa, a gente tem determinadas proteínas, porque dentro do plasma, nós temos diversas proteínas que correm, que migram na mesma banda, certo? Então, que tem pesos semelhantes, muito próximos, cargas elétricas próximas, então elas agrupam na mesma banda. Então, a gente determina as bandas, tá? E cada banda eletroforética é formada por proteínas individuais que podem ser determinadas por técnicas diferentes também. Então, se eu quiser, dentro das globulinas, diferenciar cada globulina dessa banda, eu também consigo pegar e fazer técnicas específicas para dosar. Aí pode ser nefilometria, imunodifusão, técnicas mais especializadas. Então, por exemplo, aqui nós temos um perfil eletroforético de um soro de um paciente normal. Então, vejam que um paciente normal tem em torno de 3,5 a 5,5 gramas por decilitro de albumina, tem alfa-1 em torno de 0,2 a 0,4, alfa-2 de 0,4 a 0,7, beta, proteína B de 0,7 a 1, a fração gama de 0,8 a 1,6 e as proteínas totais de 6 a 8 gramas por decilitro. Então, quando a gente fez a revelação e fez essa quantificação, a gente consegue plotar num gráfico e o perfil normal do soro do paciente é um pico alto. Falei para vocês que a proteína majoritária de um indivíduo é a albumina, então aqui a gente tem um pico bem alto para a albumina, aí depois nós temos o pico alfa-1, o alfa-2, o pico beta e o pico gama, né? E a soma de tudo isso, né? Todas essas proteínas são as proteínas totais. Então, a gente tem em torno de 6 a 8 gramas por decilitro de proteínas totais. Se a gente pegar e quiser destrinchar quais são as proteínas plasmáticas que tem dentro de cada banda eletroforética, podemos também, com aqueles testes mais específicos. Nefilometria, por exemplo. Então, aqui nessa primeira banda é só a albumina. Na banda alfa-1, as principais proteínas com significado clínico que nós temos é a alfa-1 antitripsina. Em torno de 90% das proteínas da banda alfa-1 da banda alfa-1 é composta pela alfa-1 antitripsina. E depois nós temos também outra proteína de importância clínica, que é a glicoproteína alfa-1 ácida. Dentro da banda alfa-2, nós temos a aptoglobina, a alfa-2 macroglobulina e a ceruloplasmina. Na banda beta, nós temos a transferrina, que tem significado clínico, né? Alterações com significado clínico. Em torno de 50% dessa banda é formada pela transferrina. E aqui na banda gama,
né? Nós temos os anticorpos e a proteína C reativa, tá? Esse PCR vem de proteína C reativa e não de reação PCR, reação em cadeia da polimerase, tá? Não confundir. O PCR a gente vai ver que é uma proteína que marca a inflamação. Essa proteína acaba ficando dentro da banda gama junto com as imunoglobulinas, tá? Algumas alterações clássicas importantes para a clínica desses perfis eletroforéticos. Processos inflamatórios agudos. Quando a gente tem um processo inflamatório agudo, a gente tem um aumento das proteínas de fase aguda, a alfa-2 proteína. Então, muitas vezes a gente tem uma redução, a gente pode ou não ter uma queda leve da albumina, mas a gente tem uma alta da banda alfa-2, significando processo agudo inflamatório. Outra alteração que a gente pode ver nesses perfis, nessas proteínas plasmáticas, é a perda de albumina e aumento da banda alfa-1 e da banda alfa-1, alfa-2 e ainda da banda gama. Isso é típico de processo inflamatório crônico. Essas proteínas, elas são alteradas porque durante processos inflamatórios, nós temos, no caso da inflamação crônica, aumento dessas proteínas de fase aguda que tem função de tentar fazer combate de micro-organismos e tudo mais. Elas aumentam para ajudar todo o processo de inflamação, que é um processo de combater, né, de tecido necrótico, micro-organismo e o invasor. E muitas vezes a albumina ela é requerida, ela é gasta nesse processo, então a gente pode ter uma queda da albumina também. E quando o processo é crônico, a gente tem outras alterações, vocês já devem ter estudado lá em patologia as alterações do processo crônico inflamatório, então altera também um pouquinho do consumo das proteínas plasmáticas e acaba um consumo maior da albumina e a gente acaba aumentando algumas proteínas que ajudam também nesse combate a micro-organismos e agressores, e vejam que a gente tem um aumento dessa banda gama, que é a banda dos anticorpos, que na fase crônica do processo inflamatório nós temos o aumento dos anticorpos. Existe também uma alteração eletroforética importante também, que é a perda proteica na gastroenteropatia. Então, muitos perfis eletroforéticos, a gente tem uma queda brusca na albumina, e aí a gente está tendo perda gastroenteroproteica, né? Então, problemas intestinais, problemas até vômitos, né? Excessivos, então a gente vai ter uma queda brusca. Outra alteração clínica importante que a gente tem, né, que a gente usa muito, que os clínicos solicitam muito a dosagem de proteínas plasmáticas, é para avaliar as gamopatias, que existe a monoclonal e a policlonal. Então, vejam aqui nesse perfil eletroforético que nós temos um pico agudo na banda gama. E que nesse perfil eletroforético nós temos um aumento nessa banda gama, mas não em pico, em largura. Então, nós temos alterações na fração gama. Vamos ver a diferença, então, entre uma gamopatia monoclonal e uma gamopatia policlonal. A gamopatia monoclonal, ela é caracterizada pelo mieloma múltiplo, uma doença oncohematológica, onde você tem um clone de linfócito B
aumentado. Você tem um clone neoplásico de linfócito B. Então, você tem, como é neoplásico, né, ele não obedece o ciclo celular, então ele se reproduz de forma acelerada. Então, por isso que a gente tem esse aumento na fração gama proteica. Estas podem se infiltrar em diferentes tecidos. Qual é o problema, então, desse aumento desse clone, né? Ele pode se infiltrar em diferentes tecidos, em diferentes órgãos, principalmente nos ossos, causar anemia grave, lesão óssea, insuficiência renal. Os pacientes que têm mieloma múltiplo têm uma queda no sistema imune, têm infecções recorrentes. Então, é um diagnóstico, muitas vezes, né, esse perfil eletroforético, ele vai ser um diagnóstico para o mieloma múltiplo. E outra situação importante para a gente interpretar perfil eletroforético é na gamopatia policlonal. O que é policlonal? Vários clones de anticorpos estão aumentados. Aqui nós temos um clone, por isso que é um pico alto. Aqui nós temos vários clones, então é um alargamento, né, da banda gama. Aparecem várias condições onde aumenta a produção de anticorpos, desordens inflamatórias crônicas, doenças do fígado e doenças infecciosas. Então, situações, a gente não consegue ter um diagnóstico específico, né? A gente só sabe que a gente tem alterações policlonais de vários clones da banda gama. Isso direciona o clínico a outros exames específicos. Dentro dessa banda gama, eu falei para vocês que tem uma proteína, que é a proteína C, que faz parte dessa banda e não é uma imunoglobulina. É a proteína C reativa. A proteína C reativa ela é uma proteína que tem função de defesa no organismo. Ela é uma defesa não específica contra bactérias, parasitas, complexos imunes. Ela faz a atividade de ativação da via clássica do sistema complemento. Então, a secreção dessa proteína é predominantemente hepática e começa de 4 a 6 horas após o estímulo e duplica a cada 8 horas e atinge um pico entre 36 e 56 horas. Então, é uma proteína que ela se altera logo no início de uma infecção bacteriana, parasitária, de uma ativação do sistema imune, de um processo inflamatório. Então, na prática, a PCR tornou-se o mais importante parâmetro para a medição da resposta inflamatória de fase aguda. Então, quero saber se está tendo processo inflamatório, dosagem de proteína C. Opa, está tendo inflamação aguda. E também, muito importante, é isso aqui, que a proteína C reativa, ela indica processo inflamatório de fase aguda, ok, né? É uma proteína de defesa não específica, teve processo inflamatório, vai estar aumentada. Mas ela também é utilizada como um indicador de risco para doença coronariana. Por quê? Doenças coronarianas, nós temos reações inflamatórias a nível vascular. E essa reação inflamatória a nível vascular, ela também altera os níveis de proteína C reativa. Só que essa inflamação a nível vascular, a alteração de proteína C reativa, ela é pequena para a sensibilidade da reação do kit que faz a dosagem dessa PCR para resposta inflamatória, que na resposta inflamatória aguda, é um boom, é um aumento muito brusco de PCR. Então, quando eu tenho um processo inflamatório a nível vascular de doença coronariana,
a alteração do nível da PCR é muito pequena. A sensibilidade do kit não detecta alteração a nível de inflamação vascular. Para a gente fazer análise utilizar a PCR como indicador de risco para a doença coronariana, a gente utiliza um outro kit, um outro teste que se chama a dosagem, né, da PCR ultrassensível, que aí é um teste mais sensível que vai conseguir detectar alteração da proteína inflamatória a nível vascular. Então, você tem que pegar a amostra do paciente, fazer a PCR com o kit tradicional e ver que não tem PCR alto, não tem PCR aumentado. E depois pegar essa amostra e fazer a dosagem com o kit da PCR ultrassensível. E aí vai dar uma alta no nível de PCR. Aí a gente pode dizer que o paciente tem um risco para a doença coronariana, que tem uma reação inflamatória a nível vascular. Importante também são as alterações no metabolismo dos aminoácidos, tá? Então, muitas alterações clínicas estão relacionadas com essas alterações no metabolismo do aminoácido. Nós falamos muito no distúrbio do ciclo da ureia, que resulta em hiperamonemia. Níveis elevados de amônia no plasma vai ser altamente neurotóxico. Então, agora nós estamos falando de aumento de alguns aminoácidos no plasma, que pode levar, né, que está relacionado a distúrbios clínicos, como é o caso do excesso de amônia no plasma, levando a quadro clínico de neurotoxicidade. Existem algumas condições clínicas de etiologia congênita que tem uma redução de enzimas envolvidas nesse ciclo dos aminoácidos, ou adquirida, ou você acaba adquirindo uma lesão hepática, e a gente acaba tendo uma alteração nesse ciclo. Então, vamos só relembrar que os aminoácidos no organismo humano são metabolizados pelas transaminases. E quando eles são metabolizados pelas transaminases, eles são quebrados no grupo amino, que é o grupo NH3, e ele é quebrado no grupo alfa-cetoácido. Esse grupo alfa-cetoácido aqui, que pode ser o piruvato, oxaloacetato, acetil-CoA, ele vai lá para o ciclo do ácido cíclico, para o ciclo de Krebs, vai servir como precursor de glicose, de ATP, de síntese de lipídios. Então, essa fração do aminoácido, a fração alfa-cetoácida, vai ser aproveitado pelo organismo. Agora, essa fração do aminoácido, que é o grupamento amino, ela não vai ser aproveitada pelo organismo, né? Porque a amônia, ela é uma molécula tóxica para o organismo e ela é direcionada lá no ciclo da ureia. Ela vai ser metabolizada pelo fígado e vai se transformar em ureia, vai cair na corrente sanguínea e vai sofrer excreção renal. Então, a gente precisa, né, do fígado intacto ali, do funcionamento, para a gente transformar a amônia, que é tóxica, em ureia, para eliminar pelo rim. E para isso a gente precisa do fígado, do funcionamento intacto do fígado. Então, existem doenças que os indivíduos não têm, nasce com uma deficiência congênita de transaminase e aí não consegue fazer essa metabolização, ou faz uma lesão hepática e não consegue fazer exatamente essa metabolização. E a esses problemas a gente chama de aminoacidúria.
tá? Defeitos genéticos no metabolismo de aminoácido. Aí a gente tem diferentes etiologias, a primária, que pode ser uma deficiência enzimática, e a secundária, que pode ser um defeito no transportador, de repente, do aminoácido. Então, o que vai acontecer, por exemplo, nesses casos de aminoacidúria? 2 casos clínicos importantes é a fenilcetonúria e a tirosinemia. A fenilalanina, ela é metabolizada no organismo pela fenilalanina hidroxilase, né? A fenilalanina hidroxilase quebra a fenilalanina em tirosina. E a tirosina sofre a ação da tirosina aminotransferase e forma neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. E vai ter atividade lá no sistema nervoso. Existem, então, algumas alterações, né? Que o indivíduo tem redução da enzima, redução da fenilalanina hidroxilase. E aí não vai conseguir fazer a conversão de fenilalanina em tirosina. E aí vai acabar tendo um acúmulo dessa fenilalanina, tendo a aminoacidúria chamada de fenilcetonúria, né? Que a gente detecta quando o bebezinho nasce, lá no teste do pezinho, a gente consegue detectar esse distúrbio congênito dos aminoácidos aqui, no teste do pezinho. E existe também uma outra situação que você pode não ter a tirosina aminotransferase. E aí você vai ter o excesso daí, quem que vai se acumular no organismo é a tirosina. E aí você vai ter a tirosinemia, tá? O aumento da tirosina. Ambos metabólitos são tóxicos para o organismo, tá? Eles acumulam metabólitos da amônia, são neurotóxicos para o indivíduo, certo? Então é isso, gente, por hoje. A gente pensar, né, que já temos os diagnósticos, ajuda, né, das dosagens de proteínas para fazer relação com alguns diagnósticos. E aí a gente pensa em proteínas totais, em perfis eletroforéticos das proteínas, e já conhecemos algumas alterações clínicas importantes de perfil eletroforético, e se o paciente tiver uma alteração específica em alguma banda eletroforética, o clínico pode pedir exames especializados para saber exatamente qual proteína dentro daquela banda que compõe a banda eletroforética está alterada. E nós temos também algumas alterações no metabolismo dos aminoácidos, resultando também em alterações no organismo. Gente, bom estudo, por hoje é só. Obrigada.